Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens, a verdade em tempos de dúvida. Tema de hoje é o tema número 4. Por que existe o mal? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lição de domingo: Deus no banco dos réus. Será que Deus é culpado de crimes contra a humanidade? Essa pergunta nos leva ao âmago do problema do mal. Se Deus é realmente bom, por que há tanto sofrimento? E mais, se Ele é tão poderoso, por que não impede a existência do mal? O filósofo cristão Peter Griffin escreveu: O problema do mal é o mais sério do mundo. Mais pessoas abandonaram a fé por causa dele do que pode qualquer outro motivo. É o maior teste da fé, é a maior tentação da descrença. Então, é só uma, é só uma objeção intelectual. Sentimos isso, vivemos isso. A pergunta é simples: se Deus é tão bom, por que o mundo está tão ruim? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? No livro Peter J. Crafting, The Problem of Evil, está disponível no site link.cpb.com.br, na Casa Publicadora Brasileira. Logo na primeira página da Bíblia lemos: No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Encontramos um Deus perfeito que criou um mundo perfeito, para que pessoas perfeitas vivendo em harmonia com Ele e entre si. Nos dois primeiros capítulos de Gênesis vemos o plano original: alegria, liberdade, amor e vida plena. Era assim que tudo foi criado para ser. Agora feche a Bíblia por um momento. Olhe ao seu redor. O que você vê? Violência, sofrimento, desespero, fome, injustiça, morte. Um contraste gritante com aquele plano inicial. Então, reaba a Bíblia. Qual é a pergunta que vem à sua mente? Se ainda não ficou claro, imagine esta cena. Você sai de casa com tudo limpo e organizado. Roupas lavadas, pratos limpos no escorredor, almofadas no lugar. Mas ao voltar, encontra o caos, roupas espalhadas, janelas quebradas, objetos desaparecidos. Qual é a sua primeira pergunta? O que aconteceu? Quem fez isso? É isso que Deus quer nos perguntarmos sobre o mundo. O que aconteceu com a criação? O que aconteceu com o plano original? De onde veio o mal? É a pergunta que nós temos que perguntar, mas nós já sabemos da história. No livro, lição de segunda-feira, os batizadores da história de Jó. Esse pode falar que esse passou pelo mal mesmo. O livro de Jó traz um dos retratos mais impactantes do conflito cósmico entre o bem e o mal. A história começa com um homem abençoado em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Jó capítulo 1, versos 1 a 5. Mas logo em seguida a cena muda. Agora o cenário é o céu. O encontro está acontecendo e Satanás aparece ser convidado. A conversa entre Deus e o inimigo lembra um embate judicial. Deus pergunta: de onde você vem? Jó capítulo 1, verso 7. A pergunta serve como um desafio, como quem diz: que autoridade você acha que tem aqui? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Só uma contradição aqui. Contradição não, só um semblante mais aqui. Você acha que Satanás precisava trazer as coisas da terra para o céu?
Quer dizer, Deus sabe de tudo, ele vê tudo. Ele não precisa de um regente, como se diz, para trazer informação para ele. Ele vê tudo. Por que Satanás estava ao redor da terra? Porque Adão e Eva pecaram. Por isso passou o poder para Satanás. E ele está dizendo com todas as letras: a terra é minha, eu sou o dono. É mais ou menos assim. Está em Gênesis também 13, 14 a 17. Essa disputa não é apenas sobre território, é sobre adoração, lealdade e liberdade. Satanás quer provar que a humanidade está sob o controle dele e que ninguém ama a Deus de verdade. Então Deus menciona uma pessoa em especial. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó capítulo 1, verso 8. Com isso Deus afirma, nem todos estão em seu lado. Satanás ainda... Estou do seu lado, Satanás. Ainda existe fidelidade na terra. Satanás rebate, é claro que ele obedece ao Senhor. Veja tudo o que ele tem. Tire isso dele e vamos ver o que acontece. Ou seja, ninguém ama a Deus de verdade, só quando está tudo bem. Com isso, a vida de Jó se torna o campo de batalha desse conflito invisível. Em pouco tempo ele perde tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde e seu prestígio. Mesmo assim, Jó não abandona a fé. Em meio à dor declara, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, verso 15. Essa história nos ensina as lições poderosas. Número 1, existe uma guerra realmente entre o bem e o mal? Ele afeta a nossa vida. 2, coisas ruins acontecem com pessoas boas. 3, às vezes quem mais fala em nome de Deus não entende o que está acontecendo de verdade. Os amigos de Jó são prova disso. Número 4, Deus está agindo para vencer o mal com o bem, mesmo quando não conseguimos entender seus caminhos. O livro de Jó nos convida a confiar na sabedoria e na bondade de Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Jó mostra que mesmo nos piores momentos, o Senhor continua presente e o seu amor não falha. A gente pode não entender o motivo da dor, mas pode saber em quem confiar. Pergunta no rodapé. Consideramos o grande conflito e a maneira como Deus descreveu Jó. Jó, capítulo 1, verso 8. Como você acha que o Senhor descreveria a sua vida hoje? Se Jó passou por todas as dificuldades, mas não perdeu a fé, será que hoje também as dificuldades que nós passamos, as dificuldades, devemos perder a fé? Se Jó, que perdeu tudo, não perdeu a fé, você também vai perder a fé? Você vai perder a fé? Se ele que perdeu tudo não perdeu a fé e manteve a fé, você vai perder? Tem que manter a fé, povo de Deus. Lição de terça-feira, o centro do conflito. A história de Jó revela com uma força impressionante o conflito entre Cristo e Satanás. Ela mostra que o sofrimento não tem origem no caráter de Deus, mas sim nas ações de um inimigo que atua para destruir. O apologista cristão Sam MacDonald levantou uma pergunta provocativa. Você já se perguntou como Deus e Satanás podem estar realmente envolvidos em um conflito cósmico? Se Deus é todo-poderoso e Satanás é um ser limitado, como isso pode ser uma disputa legítima? All Can God and Satan, em Cosmic Sturgeon, disponível no site da CPB. A resposta é que não se trata de uma luta de forças, como se fosse um cabo de guerra. O que está em jogo é que é muito mais profundo, não uma briga de poder. É uma batalha de ideias. O teólogo John Peckman explica assim a estratégia do inimigo, do Gênesis ao Apocalipse. Perguntas relativas ao caráter e ao governo de Deus são suscitadas no céu e na terra, uma vez que as alegações difamadoras do inimigo são da natureza epistêmica, não podem ser eficazmente respondidas por nenhuma demonstração de poder, por maior que seja. De fato, nenhuma quantidade de poder exercida por um rei provaria aos seus súditos que ele não é injusto. Um conflito acerca do caráter não pode ser solucionado pelo poder puro e simples, mas requer demonstração. No livro
Teodiceia do Amor, o conflito cósmico e o problema do mal, páginas 130 e 131. No centro desse conflito está o amor de Deus, e diante das acusações do inimigo, a única resposta possível é a verdade. Não existe força no universo capaz de derrotar uma mentira sobre o caráter de alguém. O que derrota é a mentira, é a verdade. Você já se perguntou por que Deus simplesmente não dá um fim ao mal agora mesmo? A resposta pode surpreender. Qualquer tentativa de encerrar o conflito antes da hora, usando força, só iria piorar a situação ou até prolongá-la. O amor de Deus é que sustenta este atraso. Porque se Deus quisesse acabar com o mal de forma imediata, talvez não conseguisse acabar com ele de forma definitiva. Para erradicar o mal para sempre, é preciso resolvê-lo completamente. E isso exige tempo, verdade e amor. Pergunta número 1. O conceito de que o conflito cósmico é essencialmente uma batalha de ideias muda algo na forma como você vive a fé? Se Deus deixou nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho ao próximo, que são coisas más, não adulterarás, é porque você deve limitar o mal de sua vida. E tem que viver a fé. Tem que viver coisas boas, somente a fé. Que impacto isso tem no seu relacionamento com Deus? É o que eu falei, é verdadeiramente retamente, viver retamente para Deus. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. A história de Jó nos faz lembrar que, embora Deus possa nos restaurar a nossa vida, a restauração plena ainda está por vir na eternidade. Essa esperança nos fortalece para enfrentar perdas e sofrimentos, pois sabemos que o inimigo já está derrotado em Cristo e que, na verdade, prevalecerá sobre as mentiras de Satanás. Assim como Jó permaneceu fiel mesmo quando todas as bênçãos desapareceram, somos chamados a confiar no caráter de Deus, combatendo as falsidades do maligno com a verdade da palavra. Mesmo quando não entendemos a dor, podemos encontrar consolo na certeza de que o amor e a presença de Deus permanecem firmes, de que ele no final, a vitória será total e definitiva. O que estes textos revelam sobre o grande conflito e a batalha entre o bem e o mal? Origem do conflito. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 17, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, anota aí, povo de Deus. O engano de Satanás e a queda, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, e João capítulo 8, verso 44. A vitória por meio de Cristo. Romanos capítulo 16, verso 20, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 1 João capítulo 3, verso 8. E tem a rede semântica. A rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são tão diferentes quanto ao número de pessoas presentes. E este é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Mal. Lição de quinta-feira, restauração final. A história de Jó é uma das mais impressionantes demonstrações da fidelidade de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento intenso, a Bíblia faz questão de registrar nos mínimos detalhes tudo o que Jó possuía, antes e depois de sua aprovação. Ele era um homem muito rico e profundamente ligado à sua família, mas de um momento para o outro perdeu tudo, uma tragédia atrás da outra. No entanto, sua história não se encerra com sofrimento. O livro de Jó termina com uma restauração profunda. Depois de tudo que enfrentou, suas riquezas foram dobradas, com uma única exceção: o número de filhos. Ele recebeu novamente 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 42, versos 12 a 13. Talvez isso seja um indicativo sutil de que sua restauração final ainda está por vir. Na eternidade, quando será reunido não só com os filhos que nasceram depois, mas também com os que já havia perdido.
A trajetória de Jó aponta para algo ainda maior, uma restauração que ultrapassa esta vida. Aquilo que ele perdeu na terra lhe será plenamente devolvido no céu. Esta é a promessa bíblica. O Senhor não apenas cura as nossas feridas, mas também supera tudo o que poderíamos esperar. Durante o sofrimento, Jó expressou o desejo de que sua história fosse lembrada. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro. Jó capítulo 19, verso 23. Mal sabia que seus clamores seriam eternizados e que sua história se tornaria fonte de esperança para gerações inteiras. Mas o verdadeiro final dessa história ainda está por vir. Na volta de Jesus, quando Jó se reencontrar com esses seus entes queridos e descobrir que fez parte de algo muito maior, a própria história da redenção. A história de Jó se encontra sentido complexo na cruz de Cristo. Foi ali que as mentiras de Satanás foram expostas. Ficou claro que o inimigo queria separar a humanidade do amor do Criador. A cruz desfez de uma vez por todas a acusação de que Deus não é bom. O sacrifício de Jesus revelou a profundidade do amor divino, um amor que prefere enfrentar a morte a ver seus filhos se perderem. À luz do Calvário fica evidente: o amor de Deus é real. Sua lei é justa e imutável, e sua bondade é muito maior do que conseguimos imaginar. Pergunta no rodapé: de que forma os eventos da cruz respondem às acusações contra o caráter de Deus? Que Deus é bom, Deus abomina o mal, e que nós devemos também de abominar o mal. Afastar-se do mal de nossa vida e aceitar Jesus. Lição de sexta-feira: por trás das cenas. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais poderia ficar à espreita os anjos ao saírem das cortes celestiais, acusando perante eles os irmãos de Cristo que estarem revestidos de trevas e contaminados pelo pecado. Estavam desfeitos os últimos elos de aproximação entre Satanás e o mundo celestial. A guerra contra a lei divina que começou no céu continuará até o fim dos tempos. Cada pessoa será provada, obediência ou desobediência. Essa é a decisão que todo mundo terá de tomar. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as leis humanas. Nesse ponto será traçada a linha divisória. Existirão apenas dois grupos. Todo o caráter será plenamente desenvolvido, e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. Deus é a fonte de vida, e quando alguém escolhe servir o pecado, separa-se de Deus, desligando-se assim da vida. Ele está alheio à vida de Deus. Efésios capítulo 4, verso 18. Cristo diz: todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 8, verso 36. Deus dá existência às pessoas por algum tempo, a fim de desenvolverem seu caráter e revelar seus princípios. Fazendo isso, receberão os resultados da própria escolha. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus, que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor o destruirá. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Se tivesse sido permitido que Satanás e seus anjos escolhessem os plenos frutos de seu pecado, teriam perecido, mas não seriam mostrados aos seres celestiais que isso é inevitável resultado do pecado. Permaneceria uma dúvida sobre a bondade divina que, como uma semente ruim, produziria seu fruto mortal e pecado e aflição. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei serão vistos como perfeitos e imutáveis.
O pecado terá se revelado sua natureza, o amor de Deus estabelecerá sua honra perante o universo de seres que se agradam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei. Ellen G. White no livro Desejado de Todas as Nações, página 612 a 616. Lição de sábado: Deus e o problema do mal. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que quem nós será revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. A pergunta do sofrimento humano e a bondade de Deus atravessa séculos e desafia a fé de muitos. Ellen Whitson, sobrevivente do Holocausto, relatou um tribunal simbólico em que rabinos julgaram Deus pelos horrores de Auschwitz. Essa cena dramática traduz a angústia de milhões. E se Deus é bom, o Todo-Poderoso, por que não impede o mal? A Bíblia apresenta uma resposta que vai além da lógica humana. O mal não nasceu em Deus, mas surgiu pela rebelião de Satanás, e desde então a humanidade participa desse conflito cósmico entre a verdade de Deus e as mentiras do inimigo. O livro de Jó se torna um retrato vivo desse conflito. Jó era íntegro e fiel, mas foi atingido por perdas devastadoras após Satanás questionar sua lealdade. A narrativa mostra que o sofrimento não é o resultado direto da ausência de Deus, mas de uma batalha espiritual que vai além do que os olhos veem. Mesmo sem entender as razões, Jó permaneceu confiante. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sua experiência ensina que o amor de Deus não falha, mesmo quando a vida parece ruir. A Bíblia apresenta o mal como uma questão de caráter e não de poder. Satanás acusa Deus de ser injusto, e essa acusação não pode ser vencida pela força, mas apenas pela verdade e pelo amor. A cruz de Cristo é a resposta definitiva. Nela, Deus expôs a maldade do inimigo e revelou seu caráter justo e misericordioso. Por isso, a solução não está em eliminar o mal de imediato, mas em derrotá-lo de forma completa e definitiva, para que nunca mais volte a existir. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 4, a lição para jovens, a verdade em tempos de dúvida. Por que existe o mal? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar as verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!